Mas quando a gente olha para a teologia bíblica, quais são as categorias do seu estudo? Como ela se subdivide em seu estudo? O que é que você vai usar ali como parte menor para o estudo dessa história como um todo? Joia, joia. Bom, o meu pastor ele costuma usar uma analogia interessante quando a gente pensa nessas duas matérias, né? São duas formas de leitura. Uma leitura que Uhum. você faz sobrevoando, não é? Então, assim, você percebe o todo, não é? E você então capta olhando o todo, fala, poxa, essa floresta, esse lugar é assim, possui ali um lago, né? Tem ali uma parte que não tem tantas árvores, etc. E você chega a uma conclusão. A teologia sistemática, você está dentro desse local, não é? Você está dentro, então você consegue perceber quais são os animais que estão nessa floresta, o tipo de árvore, o tipo de solo, etc. Na sistemática, Saor, a gente consegue, assim, de maneira muito clara, captar quais são essas categorias, quais são esses temas, porque toda sistemática, quando você olha o sumário, ele já te dá isso, não é? Então, você percebe ali, tem ontologia, epistologia, aí você tem vários subtemas dentro desse escopo. A teologia bíblica é uma história, não é? Então, provavelmente o nosso ouvinte deve estar perguntando, bom, como é que a gente categoriza essa história, não é? Então, para ajudar aqui aqueles que estão nos ouvindo, eu vou chamar de categoria, o que você chamou de categoria, eu vou chamar de cenas, certo? Excelente. Para que eu acho que fique didático aqui para aqueles que nos escutam. Perfeito. Então, as cenas, né? Quais são as principais cenas dessa grande história? Quando nós lemos o texto, logo no início, né, no livro de Gênesis, nós já nos deparamos, Saor, com duas grandes cenas. A primeira é a cena da criação, onde nós percebemos, né, como Deus criou, ali a revelação de tudo, a existência de todas as coisas. E aí, um pouco depois, ele cria o homem, não é? Esse ser, né, que é a imagem e semelhança dele, que foi criado para governar, cuidar, nomear, né, dar nome às coisas e assim por diante. Só que há um acordo ali entre eles, não é? De que haveria uh, demandaria desse casal, Adão e Eva, que eles obedecessem a Deus, não comendo daquele fruto e etc. Né? O que acontece, o texto nos mostra, e aí nós chegamos à segunda cena, é que houve uma desobediência, os pais, então, eles desobedecem a Deus, e com isso, eles passam a viver agora uma vida miserável, né, uma vida de distanciamento. Né? Então, logo em Gênesis, nós vemos duas categorias, usando seus termos, e nos encontramos com duas cenas dessa história, né? Criação e queda. Ah, Agora, um ponto fundamental nessas duas cenas, Saora, é que na queda há uma cena importante ali, onde Deus, o Criador, ele diz para sua criatura que da semente da mulher viria o descendente, né, que, digamos assim, pisaria na cabeça da serpente, né, a serpente essa que induziu o casal à desobediência e assim por diante. Né. E aí, partindo dessa promessa, dessa esperança, todo o desdobramento do Antigo Testamento, de Gênesis até os profetas, vai girar em torno disso. Não é? E no Novo Testamento, a gente então encontra a terceira grande cena dessa grande história, porque esse descendente, então, ele encarna, ele é Jesus, não é? E todo o conteúdo do Antigo Testamento que apontava para esse descendente, todos aqueles que creram nesse descendente, no Novo Testamento ele aparece, né? E não só aparece, mas realiza uma grande obra. Né? Então, ele morre, ele ressuscita, não é? E essa grande obra, então, redime, né, aqueles que creram nele. Então, a redenção é essa terceira grande cena, não é, que aparece nessa grande história. E a quarta grande cena, Saur, para passar a palavra para ti, é a glorificação, ou seja, uma vez que esse Cristo, esse grande personagem, tão esperado e aguardado, surgiu,
e a sua obra fez com que todas as coisas convergissem nele, ele volta, né, para o reino do seu pai, mas ao enviar o seu espírito, ele também dá uma promessa à sua noiva, à sua igreja, não é? Que ele voltaria. Não é? Então, esse é o nosso tempo agora. Né? Então, a nossa realidade faz parte dessa história. Essa história agora nos alcançou e, junto com a igreja universal, a gente caminha, peregrina para essa última grande cena da teologia bíblica. Então, em suma aqui, essas 4 grandes cenas, criação, queda, redenção e glorificação, compõem aquilo que você chamou de categorias. Excelente. É o que a gente chama aí, nessas 4 grandes cenas, da história da redenção, certo? Forma, inclusive, Exato. a cosmovisão bíblica, como nós devemos olhar para o mundo, tendo em nossa mente aquela ideia de que o mundo foi criado para a glória de Deus, mas ele sofre com as consequências do pecado. Em Cristo ele encontra algum tipo de redenção que já tem seus efeitos, mas que só terá sua consumação no fim ali na glorificação. É isso? Muito bom.